E aí, rapaziada, então, eu vou falar um pouco sobre a semiologia neurológica, tá? Um pouco mais, né? Eu já falei bastante do exame físico, mas eu vou falar um pouco de novo, tá? Vou falar um pouco do exame físico, a parte de sensibilidade, motricidade, e também vou dar falar um pouco sobre a questão do vocabulário, tá? Bom, então vamos lá. O que que a gente vai avaliar no exame físico? A gente vai avaliar tanto a motricidade quanto a sensibilidade do paciente. A motricidade, a gente vai ver o equilíbrio, tá? Tanto estático quanto dinâmico, eu vou explicar cada um deles, e a relação da marcha do paciente. A velocidade que o paciente faz, né, executa alguma ação, tanto na parte dos membros superiores quanto na parte dos membros inferiores, tá? Coordenação motora relacionada mais com o cerebelo, né? Força, então a gente vai fazer a escala, né, de força de 1 a 5. As manobras deficitárias, tá? Que é em relação ao paciente ficar com a perna esticada para cima e com o braço esticado para cima, tá? Os reflexos profundos, os reflexos superficiais, tanto com martelo quanto sem martelo, e o tônus muscular, tá? A gente vai avaliar o paciente com ele com o músculo relaxado. E a sensibilidade a gente vai avaliar tanto a parte superficial, tá? Quanto a parte profunda. A parte superficial é dor, tato, pressão e temperatura, relacionado com o espinotalâmico, tanto lateral quanto o espinotalâmico anterior, e a propriocepção e vibração com a parte gráfica cuneiformes. Bom, então, o equilíbrio e a marcha. O equilíbrio, a gente vai avaliar, né, com o paciente tanto em pé quanto ele andando. Vamos falar para ele andar, andar de olho fechado, ficar de olho fechado. A gente vai testar a resistência dele, né? Vamos puxar ele para trás, por exemplo, tá? Vamos falar para ele ficar com a ponta dos pés, ficar com o calcanhar, somente com o calcanhar, né? Enfim. E aí a gente vai ver essa questão aí, andar, né? Também ele vai andar só com o calcanhar, andar só com as pontas dos pés, tá? Então a gente vai ver o equilíbrio e a marcha dele, tanto estático quanto a parte dinâmica, tá? Bom, a velocidade do movimento. Bom, a gente vai falar para o paciente fazer movimentos rápidos, tanto com a parte da mão, né, quanto na parte do pé. Rápido. Então, por exemplo, ele mexer as mãos, né, bater o pé no chão rapidamente, mexer os dedos. Então, a gente vai avaliar o movimento que ele faz. E pode falar para ele também bater a palma da mão e as costas da mão na coxa de forma rápida, tá? Então, a gente vai avaliar essa velocidade. A força, né? A gente vai falar. Eu esqueci de falar da coordenação, na verdade, né? Mas a coordenação, a gente vai falar para o paciente encostar o dedo dele, né? Index, ou index nariz, ou também index nariz, né? Index do examinador, e também a parte inferior, hálux e dedo do hálux do paciente, index do examinador, tá? Na força do paciente, a gente vai avaliar tanto a parte superior quanto inferior em relação à força, tá? Vamos falar para o paciente, por exemplo, fazer usar nossa mão como se fosse um pedal, né, para avaliar a força do paciente. A gente vai avaliar de 0 a 5, sendo 5 a força normal e 0 sendo sem esforço, né, sem força. O 3 é quando a gente se refere a maior, que a força dele é maior do que a da gravidade, tá? As manobras deficitárias vão ser as manobras que ele vai ficar em questão, né, de 1 minuto aí com o braço esticado no ar e com a perna esticada no ar. Mas ele consegue se manter assim por 1 minuto, mais ou menos. A coordenação tá aí, né? Eu pensei que eu tinha feito, mas o coordenação ele vai estar relacionado principalmente com o cerebelo, tá? E vai estar relacionado, como eu falei, com a questão do... Ele vai avaliar tanto a parte superior quanto inferior, como por exemplo, index nariz, e hálux e index do examinador, tá? A gente pode falar para ele também em relação à propriocepção, né? Falar para ele colocar o calcanhar no joelho e descer, por exemplo, né? Que vai ser um tipo de coordenação também em relação à propriocepção. Bom, agora falando um pouco dos reflexos profundos superficiais. Os reflexos, né, de forma geral, eles vão avaliar a questão tanto motora como sensitiva ao mesmo tempo, tá? Nos reflexos profundos, a gente usa aquele martelinho, a gente avalia tanto o martelo na parte é, patelar, né, que é o joelho, alquileu, que é no calcanhar, bicipital, tricipital, braquial, a parte dos dedos também, tá, das falanges. E se, no caso, né, do patelar, se a gente estiver tendo dificuldade, a gente fala para o paciente fazer o sinal de Gendrasik, que é quando ele vai pegar as duas mãos assim, vai respirar fundo e a gente vai ter maior facilidade para fazer esse sinal aí do reflexo patelar.
E superficial vai ser o teste cutâneo, tanto o teste cutâneo plantar superficial quanto o teste cutâneo abdominal superficial. O plantar ele é muito mais usado, a gente vai fazer ele, né, fazendo com que o paciente tenha a extensão a flexão dos dedos, na verdade, né? Se ele tiver com uma extensão dos dedos, ele vai estar com sinal de Babinski, né? E pode estar relacionado com uma síndrome piramidal, tá? O sinal de Babinski, que até os bebês de 18 meses, mais ou menos, é normal que eles tenham essa questão da extensão. Bom, o do reflexo profundo, falando um pouco do reflexo profundo, que eu falei, ele vai estar relacionado principalmente com a sensitividade, né, sensibilidade e também com a parte motora. O reflexo, né, ele vai ser regulado pela pirâmide, né? A pirâmide bulbar, ele controla os reflexos também. Então, se a gente tiver uma hiperflexia, por exemplo, a gente vai ter uma questão piramidal, problema piramidal, né? Já que a pirâmide não está conseguindo controlar esse reflexo muito bem. E a hiperflexia, consequentemente, está relacionado com as síndromes piramidais, que eu falei, já que a pirâmide, né, a pirâmide bulbar está relacionado com o controle desses reflexos. Tônus muscular, o tônus muscular vai ser a questão da musculatura do paciente com ele em repouso, né? Ele pode estar hipotônico, ou seja, com pouco tônus muscular, muito mole, ou hipertônico, com um tônus muscular mais do que necessário, muito rígido, né? Dentro desse hipertônico, a gente vai ter a hipertonia elástica e a hipertonia plástica, tá? A hipertonia elástica, normalmente, ela está relacionada com a questão do sinal de canivete, ou seja, o paciente vai ter dificuldade para realizar o movimento em primeiro momento, e depois ele consegue fazer de forma tranquila, tá? Essa hipertonalidade elástica também é chamada de espasticidade, tá? Então o paciente começa duro, né? E depois ele começa a se soltar, justo igual um canivete mesmo. E aí essa hipertonia elástica, essa espasticidade, está relacionada com causas como um AVC, por exemplo, e está relacionado consequentemente, né, com uma síndrome piramidal, tá? Na hipertonia plástica está relacionado com a parte extrapiramidal, a hipertonia plástica também é chamada de rigidez, já que o paciente vai ficar rígido o tempo todo, e normalmente está relacionado com parkinsonismo, que é a principal síndrome extrapiramidal que a gente tem. Bom, a sensibilidade. Sensibilidade ela pode ser profunda e superficial, né? A superficial está relacionada ao contato e pressão, no caso do espinho talâmico lateral, temperatura e dor no espinho talâmico anterior, tá? Na profunda é o gráfico uniforme relacionado com a própria percepção e também com a vibração. Aí, nesses casos desse estado superficial, a gente vai usar o algodão, o diapasão, né, no caso da vibração e da temperatura, a madeira, por exemplo, aquela madeirinha quebrada para fazer um pouco com a dor, tá? E na própria percepção, o paciente vai ficar de olho fechado, a gente vai mexer os dedos dele, tanto o dedo da mão quanto o dedo do pé, e a gente vai ver se ele vai conseguir adivinhar como está relacionado o dedo dele em relação à posição. Tá, e a nomenclatura, eu coloquei um pouco da nomenclatura aí, que é a plegia, que é a perda total da força, paresia, que é a perda parcial da força, mono, que é somente um membro, né? Aí eu coloquei aí dois tipos que é dois, né? Tanto hemiparesia, que está relacionado com o mesmo lugar, ou seja, o braço e a perna direita, por exemplo. Está relacionado com de lados diferentes, porém o mesmo membro, por exemplo, paraplégico. Então, o paciente ele tem paraplegia. Então, por exemplo, vai ser as duas pernas e plegia vai ser a perda total de força, né? E a parestesia é o formigamento. A pessoa confunde muito, mas parestesia e paresia são diferentes. Paresia é a perda parcial da força e parestesia é o formigamento. E é isso.